Glórias a Deus. Amados, vamos, por favor, nos pôr de pé. Hoje a nossa leitura é de 1 Coríntios, capítulo 12 e depois capítulo 13. Porque é uma leitura que é mais assim, exposição. Não tem muita coisa que se explicar, que ela mesma já se explica por ela mesma. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, e depois vamos para o 13. Vamos ler o versículo 1. Fala sobre acerca dos dons espirituais. Então, vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Vamos parar aqui no 18, 17 para continuar 18, depois da oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial,
estou falando aqui diante do teu corpo e eu também faço parte deste corpo. E nós agradecemos porque o Senhor nos colocou na tua relação para fazermos parte do teu corpo. Ajuda-nos, ó Pai, como nós vimos semana passada, que todos nós somos pães, e um pão fermentado vai estragar outro. Um pão mofado vai também estragar outro. Ajuda que todos nós sejamos pães fresquinhos nas tuas mãos para fazer a tua vontade. Abençoa este culto, abençoa todos que já vieram, os que virão, abençoa o teu servo, ó Pai, para que tudo que eu fizer seja conforme o Senhor ordenou desde diante da fundação do mundo. Só que peço que o Senhor não me dê permissão, não me dê vitória, ou não deixe eu agir por permissão, mas segundo a tua vontade perfeita. E abençoa todos quantos estão aqui no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Poder sentar, sente com a Bíblia aberta no versículo 18. Meus amados irmãos, veja, continuando aqui, vocês sentiram que Paulo, apesar de ter falado em pão, e agora falou em orelha, boca, tudinho, a intenção de Paulo não é falar nos órgãos. Ele fala para dar ideia que o melhor exemplo que podia ser dado é este que Paulo deu. Nenhum pastor teria melhor exemplo. Porque se nós somos o corpo de Cristo, então, quem é a orelha, quem é o nariz, quem são os olhos? Né? Quem é a perna ou a mão? Então, Paulo quer mostrar para todos nós que ele não está se incomodando com o pé na mão, pé, as coisas. Ele está mostrando que nós enxerguemos isso de tal maneira que se eu mexer com a irmã Edilene, eu estou mexendo com uma parte do corpo de Cristo. Se eu mexer com o irmão Alves, eu estou mexendo com uma parte de Jesus Cristo. Se você está caminhando normal e você pisa no vidro ou no espinho, você vai sentir dor, não vai? Você vai procurar sarar aquela dor. Então, se a gente brigar entre nós ou levar alguma coisa, alguma contenda entre irmãos, então você já inflamou uma parte do corpo de Cristo. E ele não quer isto. Porque o sofrimento que ele tinha já passou. Morreu na cruz, cravos cravaram-lhe os pés e as mãos, os espinhos, a lancetada, tudo que tinham que fazer com ele, Deus permitiu que eu fizesse. Porque não foi o diabo que fez isso porque quis com Jesus. Foi Deus quem quis. A Bíblia diz claramente. Nós vamos ver isso no 2 Coríntios 5, 21, que a Deus agradou morrê-lo. Quando eu estou no supermercado, que eu vejo pegar aquele pedaço de carne dura, músculodinho, e bota naquele moinhozinho e sai, eu me lembro muito dessa parte. A pessoa que sai moído, sai totalmente quebrado, por amor de nós. Então, quem é que gostaria de estar sentado aí no banco, aí soltar uma mola, sei lá, um parafuso, e furar a coxa, você sair sangrando? Iria atrapalhar o seu culto, iria atrapalhar qualquer coisa. Agora, se você está andando no lugar e sabe que botaram uma armadilha para você, um irmão da igreja, sei lá quem for, e ele feriu você rapaz, por que ele fez isso comigo? Eu estou me sentindo tantas dores, porque meu irmão me feriu. Agora imagine, e Jesus Cristo? Aquele hino, morri na cruz por ti. E que fazes tu por mim? O que fazes tu por mim se eu morri na cruz? Se eu padeci? Se tudo que tiver de mal eu fiz isso pelo meu corpo,
que é a minha igreja. Está vendo? O corpo de Jesus Cristo é a igreja dele. Ele é a cabeça. Tanto é que naquela aparição, apareceu só a silhueta da cabeça de Cristo, com aquelas nuvens brancas que apontam para a cabeleira branca daquele que tem o conhecimento, daquele que tem todo o poder, toda a sabedoria. Então, quando se trata de um inimigo, ele manda logo uma mensagem: não mexa com as meninas dos meus olhos. Manda logo um recado. Agora, quando é entre irmãos, o negócio é pior. Porque Paulo disse aquela expressão, não foi por dureza de Paulo, nem porque Paulo queria ser humilhado, não. Aquilo foi Deus que mandou ele dizer. Eu não sei se vos trato como a espirituais ou como a carnais, porque vocês estão de uma maneira tal que até na ceia, vocês cada um faz a sua ceia particular, come, bebe, volta e vem para aqui para a igreja embriagado, barriga cheia, etc., arrotando, enquanto aqueles pobrezinhos vêm. Aí vocês já fizeram a ceia de vocês particular. Não façam isso para não se juntarem e seja para condenação. Ora, só em comer, Paulo diz que não faça isso, porque seria representado em condenação. Imagine outras coisas. Imagine se aquele camarada que estava abusando da madrasta dele, traindo seu próprio pai. Eu nem sei se aquele camarada jejuava, ou quer dizer, ceava. Porque nós passamos a semana orando, jejuando, glorificando e exaltado. Quando chegar na ceia, a gente tem que pedir a Deus misericórdia. Amém? Temos que pedir misericórdia, porque nós podemos ter um pecado que nós nem sentimos que cometemos ele. Muitas vezes eu fico meio nervoso, meio triste, porque, meu Deus, eu fiz isto. Deus é muito sensível. O profeta de Deus diz, o pastor César diz também, tome cuidado, não desabonde, não desagrade ao Espírito Santo, porque ele, quando ele entra, você sente que ele entrou, que ele está ali deixando de uma maneira bem estável, amável, mas quando ele sai, você nem pressente, ele já saiu. E para nós, é a coisa pior que pode existir para nós, é o Espírito Santo sair. Vocês vejam que mesmo quando o Espírito Santo saiu de alguém, quando a Bíblia mostra, mesmo que não seja por pecado dele, Deus quis tirar. Apenas para mostrar que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Elias, né, tão bravo, não foi? Matou mais de 400. Aí Deus tirou a presença dele, de Elias. Aí Elias escutou que a mulher disse, faça os deuses outro tanto se eu amanhã não tenho a cabeça de Elias. Ele saiu do carreirão. E ainda disse assim, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Querem me matar, só eu escapei. E Deus disse, não, Elias, não sou tu, mas eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. E eu não estou querendo ser sabido, que eu não sou sabido, tudo que eu tenho é dado por Deus. Uma vez eu preguei isto, e também lembro do tempo do Uraquitã ali. O Uraquitã disse, tem sentido mesmo? Eu disse, tem sentido, que Deus já estava profetizando, estava mostrando o futuro. Porque quem são essas pessoas que não estavam envolvidas? Lá no livro não diz. Diz, Alves? A gente não sabe. E lê aquele ali de Elias, que ele fala na graça, e os judeus não eram a graça era para os gentios. Então, os 7.000 pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser já referente às 7 eras que ele ia arranjar. Porque 1.000 é um número que representa 1 milhar, mas também 1.000 é um número que representa uma coisa incontável, né? Milhar de milhar, então, é incontável. 1.000 cairão à tua esquerda
E 10 mil à tua direita. Aí você acha que vai contar 999, eita, caiu 1.000. Não, 1.000 caíram, quer dizer, uma quantidade. Esse 1.000 caíram à sua esquerda. Nenhuma vez que os judeus venceram os adversários, foi 1.000 ou menos de 1.000. Foi? Era 28 mil, 50 mil, 30 mil. Então, ali foi uma força de expressão, um numérico que representa um número muito alto, como o quilo. Quilo é um prefixo grego que significa 1.000. Sabia? Quilo. Quilômetro, 1.000 metros. Quilograma, 1.000 gramas. Entendeu? Então, 1.000 é um prefixo, quilo é um prefixo que representa 1.000 também. Então, veja só. Deus está dizendo para todos nós que nós dependemos um do outro. Ah, mas aquele irmãozinho, começa a tratar assim, aquele irmãozinho é o irmãozinho que lava banheiro. Aquela irmãzinha é a irmãzinha que lava o banheiro. Não. É a minha irmã em Cristo Jesus, e a Bíblia diz que quem tem mais ou menos honra, aquele é que Deus dá mais honra. Vocês imaginam essa igreja aqui toda bonitinha, chegasse no banheiro, ninguém conseguisse nem entrar pela fedentina. Então, não tem esse negócio de menorzinho. Aquele que parece ser o menor. Como ele diz também, em outra expressão, que os nossos... vamos ver mais na frente. Não, eu não saio daqui. Então, meus irmãos, nós temos que olhar... Ah, Jesus falou de orelha, Paulo falou de orelha, de olho. Não. Paulo falou de mim. Paulo falou de mim que eu devo respeitar ao irmão Valdemir, todos os irmãos aqui. Ah, mas aquele irmão ali que teve um problema muito sério, que eu não sei não, meu Deus, como que é que vai ser aquele irmão, não. Ah, eu não vou me importar. Eita, esse dedo meu levou uma topada e a diabetes quer estourar aí, eu não vou ligar para esse dedo. O dedo quer ficar roxo, eu vou fazer tudo para arranjar remédio. É isso que precisamos. Quando a igreja tiver, todos nós estivermos vivendo assim, então vai acontecer que o rápido vai se dar quase que imediatamente. Porque o irmão Brando disse, vocês precisam saber quem são. Vai chegar o tempo que a noiva vai saber quem ela é. Então, eu vi com meus olhos que aquele irmão estava fazendo algo que para mim parece um grande pecado. Você é amigo dele, você tem conhecimento com ele, deu jeito de conversar com ele. Mas irmão, eu estou muito aperreado, realmente eu fiz assim. Irmão, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que é para sarar os nossos erros, as nossas falhas, amém? Temos um Deus para fazer isto. E não temos irmãos para apontar o erro. Isto, falando de tudo unido. Tudo unido. Você vê que no Vale de Ossos, Deus, quando mandou o profeta profetizar, os Deus saiu procurando, até um dia o pastor, aquele fala matutado, com o nome dele, Joel, né? E a maior graça que eu achei, porque aquele Joel está batendo no outro, o meu nervo está ali, daquele jeito que ele tem de pregar o evangelho, que a gente achava graça. Esse que parecia um bocado de chocalho, os ossos batendo no outro, os ossos, e dizia, ali é o meu nervo está ali, meu nervo está ali. Vou dizer, minha junta está aqui, meu joelho está aqui. Então, o corpo é isto. Se eu vou ofender a meu irmão, eu ofendi a Jesus Cristo. Que Deus possa nos orientar para a gente não pensar que isso foi uma brincadeira de Paulo. Se a orelha disser, eu não preciso do olho, isso é o que nada. A orelha aponta para quê? A pessoa que está ouvindo alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa, mas eu não preciso daquela pessoa, não vou nem ligar que eu não preciso dele, eu não devo nada a ele. Não deve, você deve a Cristo. Porque Cristo, você está ferindo uma parte do meu corpo. Semana passada todo mundo era pão. O pão emborulhado, o pão mofado. Um pão assim estraga os outros, como uma laranja podre estraga as outras. Da mesma maneira que, principalmente a igreja de Corinto.
vê que todos os exemplos Deus mandou Paulo dizer da igreja de Corinto. Então vamos ver aqui o 18, né? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Está vendo? 18, é o versículo 18. Colocou todos os membros no corpo, cada um deles como quis. Ah, meu Deus, isso aqui, ó, é porque eu não posso demorar muito, que o tempo passa. Isso aqui está derrubando tanta igreja. Eu prego, mulher dizendo, eu prego porque foi Deus que me chamou. Deus tinha dito que ele botou onde estaria. Quer dizer, cada um deles como ele quis. O pastor César tem um exemplo muito importante disso aí, quando ele disse, olha, eu tenho meu relógio, eu tenho minha caneta, tenho minha roupa, eu preciso de todos eles, mas a minha caneta não vai servir para mim de microfone. Não é verdade? Então isso dá exemplo. E nós próprios não somos um corpo só. Nós somos um corpo só em Cristo, mas nós temos várias coisas que compõem o nosso corpo. O nosso corpo é um verdadeiro universo de tantas coisas que ele tem. Para você ter ideia, bilhões de átomos nós temos no corpo. Bilhões de átomos. Até bicho nós temos no nosso corpo. Para quando morrer, os bichos se desenvolvem e comem a carne. Então, no 19, agora, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo, que é Cristo, e que somos nós, que somos um só corpo, fazendo parte da noiva, a esposa. E o olho não pode dizer, não tem necessidade, nem ainda a boca, aos pés, não tem necessidade de vós. Então, nós apenas estou mostrando aqui que nós já falamos disso aqui. Porque os que em nós são mais nobres, são necessidade disso. Mas Deus assim tomou o corpo, dando muito mais honra ao que faltava honra. Quando eu estava no laboratório, eu gostava de dar as palestras, como eles não são crentes, então um dia ele usou um tema desse aqui. E ele usou um negócio até meio baixo, mas só para mostrar mesmo como todos têm importância. Então, ele disse que o cérebro se gabava, eu sou o rei, eu mando em todo mundo. Tudo é feito, mandado, mensagem de cá. Aí o coração dizia, não fique se ufanando não, que se eu não bombear o sangue, eu quero ver quem vai funcionar. Aí outro cara que disse essas coisas aí, lembraram. E esse aí era o intestino. Só que ele usa na linguagem dele, né? Que não precisa usar aqui, ele disse, aí foi todo mundo caindo na gargalhada. Todos os vários membros, um dizia, esse aí, quando ele respira, cheira mal. Quando ele trabalha, só produz, aí dizia aquele nome que o pessoal diz aí no mundo. Aí cada um que humilhasse ele, esqueceram até dos elogios dos outros, dos nomes, dos olhos, dizia, e eu? Se não fazer tudo isso, eu quero ver o coração funcionando, o cérebro funcionando e minha visão não poder indicar onde você vai para achar beleza. Cada um que mostrasse as suas qualidades, mas quando chegar na hora do intestino, só teve humilhação. O pobre do intestino ficou tão humilhado, não respondeu nada. Sabe o que ele disse? Eu vou me trancar. Vocês já entenderam? Eu vou me trancar, para ele saber que eu tenho valor também. Aí, brincaram, tudo, falaram, depois lancharam, fizeram tudo, e chegaram à noite, chegaram outro dia, cada um que chegasse. Na reunião, não estou aguentando não estou conseguindo fazer, já tomei remédio, não consigo fazer cocô. E eu sei que sofreram com 3 dias, estava todo mundo pedindo misericórdia. Aí foi quando ele falou, e vocês, não dizer que eu não servia para nada? Tá vendo? Era o de menos honra.
mas se tornou vital. De maneira que, aquele dia que lava o banheiro, eu sei que, graças a Deus, não acontece isso aqui, não. Irmãozinho que lava o banheiro. Não, meu precioso irmão. Porque no corpo de Deus, o corpo de Deus é tão importante que Davi desejou ser, não foi nem uma pessoa do corpo de Deus, ele desejou ser um capacho. Estão lembrados disso? Eu queria estar lá para ser um capacho, ou seja, deixar os santos passarem por mim, mas eu estaria na glória também. Amém? Então veja só. Então, ora, o corpo de Cristo, nós já falamos sobre isso, deu para entender, não deu para vocês? Então, vamos entrar no 13. Vamos entrar no 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de memória, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Veja, agora, depois eu vou entrar no amor, descrever o amor. Está mostrando que tivesse amor. Eu escrevi isso aqui, ou aliás, eu falei isso aqui, porque Paulo saiu perguntando também, porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Veja, essas pessoas são muito honradas e respeitadas. São até idolatradas nas denominações, que vão visitar as casas daquele camarada que tem o dom de profetizar. Veja, portanto, tem todos o dom de curar, falamos todos diversas línguas, interpretam todos, ou seja, são homens, são pessoas que estão, né, na iminência. Aquele homem ali, quando ele ora, bota a mão, o Satanás tem que sair, ele profetiza, acontece. Aí faz a pessoa ficar até numa posição mais alta. Aí Paulo diz assim, portanto, procurai com zelo, isso aqui é o 31 ainda do 12. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei ainda um caminho mais excelente. Que caminho é este? Falei agorinha, antes de mim. O amor. O amor. Jorge falou, o amor envolve o Espírito Santo, porque aqui é esse amor, né, é ágape, não é filho, não. É o amor ágape. Entendeu? É o amor. Foi Paulo que disse, está vendo essas coisas todas importantes? Paulo que dizer, está vendo essas funções na igreja como são de pessoas importantes? Mas ele pergunta, são todos doutores? Ou seja, não são todos. São poucos doutores, são poucos os profetas, são poucos os bons evangelistas, etc. Mas, você já imaginou sair um pregador daqui e começar? Eu já estou cansado de tanto chamar a atenção de vocês. Vocês parecem que não têm sensibilidade, não têm temor de Deus. É o irmãozinho que está pregando sempre, né? Mas ele não está agindo certo, dependendo de como ele falou. Primeiro, todo camarada que é humilde diante de Deus, ele se encaixa. É ou não é, irmãos? Eu já vi o irmão Branda dizer, nós somos incrédulos, nós não queremos crer. Deus fala conosco, a gente deixa passar, e o irmão Brando não deixava, não.
Mas ele está dizendo isso. Veja que isso não fere. A gente está na nossa caminhada, queremos Deus para nós, queremos Deus que nos ajude. Aí Deus manda algo na nossa frente para aquilo que você orou, mas você não está vendo, você não quer ver. Ele disse assim, não, nós não queremos ver. Nós não queremos ver. Nós não queremos atender o que a palavra diz. É por isso que nós damos cabeçada. A humildade. Quando a pessoa diz, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo, faz aquele outro. Não está. Eu não estou dizendo que ele está pecando, mas ele não está com humildade. Ele está dizendo, eu estou dizendo você, porque eu não. Não é? Eu não. Por isso que eu estou dizendo vocês mulheres, vocês começam a fazer isso, aquilo, outro. Sabe que Deus não quer e vocês fazem? Você sabe que Deus não quer que faça assim, vocês fazem. Aí Deus fosse falar com ele e dizer, e você faz tudo o que eu peço? Você já viu aquilo que Paulo disse? Você que critica o homem que está adulterando e adultera, não faz pior? Somente a função dele. Eu me lembro, não quero, Deus me livre que isso não sou diante de Deus como de respeito ao homem que já partiu. Mas eu me lembro que uma expressão que eu usei aqui uma vez, eu aprendi com eles. Você vai adulterar? Você adulterou, estragou a família? E você fez o quê? Você constituiu para o diabo 4 adúlteros. Porque você estragou aquela família, separou ela, e depois a mulher arranja outro homem, e o homem arranja outra mulher. São 4 adúlteros. E depois, infelizmente, mas Deus é maravilhoso, e nós só temos que pedir a Deus que salve a todos. Não é verdade? Porque o que ensinou isso, talvez tenha batido o recorde aqui no Brasil. Talvez tenha batido o recorde. Mas nós não devemos julgar. Nós devemos nos alegrar ao chegar lá na glória e encontrar Ele lá. Amém? Ao encontrar Ele, que Deus tenha misericórdia, que Deus sabe que se não tiver misericórdia, nenhum escapa. E a gente vê que Deus é misericordioso. A gente vê que Deus não pegava prostituta, as coisas assim. Deus parece que está pegando uma mocinha qualquer como vocês aqui. Pegou, botou a mão no ombro daquela que ia ser apedrejada. E ela era uma mulher casada. Sabiam? Ela era uma mulher casada. Porque ele não apedrejava a prostituta, não. Que ele dizia que a prostituta estava no caminho dela. Ele apedrejava aquela que estava traindo o marido. E Deus botou a mão, um ator aí que foi um dos melhores que interpretou Jesus Cristo. Botou a mão nela assim, ninguém te condenou, mulher. Ela disse, não, Senhor. Mas você vai, olha, não me engane mais seu marido, não faça isso, não faça aquele outro. Não, disse, vá e não peques mais. Pecar na incredulidade, isso está contra a lei de Deus. A samaritana, Jesus elogiou ela, sabendo da vida dela, primeiro elogiou. Primeiro elogiou. Se ele dissesse, mulher, você já era para estar condenada. Você teve 5 maridos e agora está adulterando com outro aí e começou a dizer coisas. Então podia até causar uma repulsa na pessoa, que o diabo faz isso. O diabo tanto faz isso para dar repulsa à pessoa, se você tem nada a ver com minha conta, com minha vida. Você não tem conta da minha vida, você não. Mas não, ele disseste bem. Ela já ficou animada. Você não disse que eu falei, disseste bem, falaste a verdade. Porque tivesse 5 maridos, mas o que tens agora não é teu. A palavra de Jesus entrou tão mansa, que é, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Amém? Se ele falasse isso, ela podia dizer, eu tenho dado satisfação a dar a você. Agora veja como o diabo é astuto. Eu uma vez disse isso, que o diabo elogia a Deus quando quer te derrubar. De qualquer maneira ele quer te derrubar. Ou ele fala mal de Deus, para você se levantar contra Deus, ou ele fala bem de Deus,
para que você ache que Deus não vai fazer, não vai ligar o pecado que você cometeu. Não é verdade? Quando ele fala isso, ele quer derrubar aqueles homens amigos de Jó. Eles falaram alguma coisa errada de Deus? Hein? Pode ver, falou tudo certo. Por que ele falou certo? Para dizer, tu está lascado, tu não obedecesse a Deus, tu está lá, fizendo alguma coisa aí, para endoidar Jó. Mas Deus sabe, Deus me conhece, eu sou assim. Aí vem a outra dizer, não, mas está escrito de Deus que Deus sonda os corações, e que Deus não comete injustiça, e que Deus faz isso, aquilo outro. Tudo era mandamento de Satanás daqueles amigos de Jó. Nenhum foi a palavra de Deus. Epa, Jeová, eu gosto de comprovar com a Bíblia. Foi que Deus disse que eles tinham falado tudo certo ou tinham falado mentiras? Mentiras. Mas eu fiquei prestando atenção nisso aí. Presta atenção quando você lê Jó. Eles disseram tudo certo de Deus. E Deus disse, vocês ficaram dizendo mentira contra o meu servo Jó. E Jó estava tão agoniado que parecia até que já estava quase ficando revoltado com Deus. Aí Deus se apresentou e disse, por que tu estás assim? Tu sabe que onde estavas tu quando eu fundei isso, aquilo outro? Mas Deus sabia que ele tinha existido, porque, meu amigo, só se existe a Satanás se você clamar a Deus e confiar em Deus. Porque Satanás, ele é tão desgraçado, é tão audacioso, que Deus deu varadas nele. E ali em Mateus 4,4, que ele disse assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás, e só a ele servirás, outras palavras, darás culto. A Bíblia diz, ele se afastou pelo momento de Cristo, mas ele voltaria depois. E ele voltou. Ele voltou e encostou em Pedro, porque ele sabia, ele conhece a Bíblia melhor do que todos nós. Ele só não conhece a graça, nós conhecemos. Ele voltou, aí disse mesmo assim, disse para ele, homem, tem pena de ti mesmo? Entendeu? Aí Jesus olhou para Pedro e repreendeu, foi Satanás. A prova que foi Satanás, que ele disse, tu não faz parte do meu reino, retira de mim, Satanás, e disse um bocado com Satanás, né? Com 6 dias, Pedro foi o primeiro a ser escolhido para ir para o outro, onde viu ele na transfiguração. Não é verdade? Pode ler na Bíblia. E Pedro não ficou triste. Pedro ficou triste quando traiu ele. Mas ali Pedro ficou porque Pedro sentiu foi um alívio. Porque foi Satanás que encostou nele. Está vendo aí? Satanás encostou o irmão Brana. Como o irmão Brana é fiel, ele disse para o irmão Brana, olha, ele não te ama. As curas que você já fez, ele deixou sua mulher e sua filha morrerem. Né? Pega pastor aí e diz, não, Deus não perdoa Davi. O que é que tem para você sair com essa mulher? Deus é bom. Você saiu com a mulher. São essas coisas. Vou terminar agorinha, porque eu vejo, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Está vendo? Face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3 são importantes, mas o maior deste é o amor.
Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. E eu gosto quando ele diz: o veremos face a face, conheceremos como ele é, porque aquele ali está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Nós seremos como ele é, a plenitude da divindade estará em nós. Conheceremos a altura, a largura, a profundidade, tudo conheceremos, porque estaremos iguais a ele. Amém? Aleluia! Iguais a ele nós seremos, porque ele habitará em todos os nossos corpos. Então aquilo que Paulo começava a dizer, começar a nos preparar, vai acontecer. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, igreja amada do Senhor. Amém.